E aí galera, gente bonita, sejam bem-vindos, gente linda, gente bonita, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Córtex, aqui desse seu professor humilde, professor Ederson Costa, que vos fala. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que está muito em alta, realmente está bombando no Enem, bomba também em concursos militares, que é a parte da eletricidade. Mais especificamente a gente vai falar um pouco sobre corrente elétrica. O que é a corrente elétrica, que aparece no nosso dia a dia, e a gente sabe muito bem que quando falta essa corrente elétrica, parece que a nossa vida desaba por completo, né? Parece que a nossa vida toda ela gira em torno da corrente elétrica. E o que é essa energia que está tão assim intimamente ligada ao nosso bem viver, né? Hoje praticamente a gente não viveria bem, a gente não se sente mais bem sem essa energia tão importante que é a elétrica. Hoje especificamente vamos falar um pouco de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? E aí, meu povo lindo, minha gente bonita, sejam bem-vindos de volta ao Córtex. E hoje a gente tem uma aula bem especial, uma aula que particularmente me encanta muito, até porque tem um dos caras envolvidos nessa aula de hoje que, sinceramente, para mim, o segundo maior gênio da humanidade, e falar dele sempre é muito bacana, muito empolgante. Hoje em Física nós vamos ter uma noção bacana sobre o conceito de eletricidade, mais especificamente o comecinho de eletricidade. A gente vai falar sobre um elemento muito importante no entendimento dessa parte de eletricidade, mais especificamente a parte eletrodinâmica, e eu estou falando exatamente sobre a questão da corrente elétrica, né? Um elemento importantíssimo de entendimento para o entendimento do conjunto que é a parte de eletrodinâmica. A base da eletrodinâmica é entender a corrente elétrica. Então é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos de volta. Se você é novo, não esqueça de dar aquela força bacana para a gente poder continuar sempre produzindo coisas espetaculares para vocês. Não esqueça aí, por favor, de dar aquela inscrita no canal, tá bem aí embaixinho, vai lá e fala aí, ó, blim, 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 dê o sininho, não esquece, tá? De marcar o sininho para receber sempre as notificações. E aquele velho joinha de guerra que a gente sempre pede, não esquece, porque é importante demais esses joinhas para a gente poder comprar o Danone de Enzo, porque o menino come, não esqueçam disso. E sem esse joinha de vocês, se inscrever no canal, esse Danone fica muito difícil de comprar. Show de bola? Aqui quem vos fala é Ederson Costa, esse humilde servo professor de vocês, e hoje o tema é corrente elétrica. Muito bem, estamos dentro da eletrodinâmica e a gente parte do conceito de corrente elétrica. Vamos tentar entender aqui o que é o conceito de corrente elétrica. Não é nada complicado, mas antes de chegar mesmo na corrente elétrica, vamos tentar primeiro entender o que é um circuito elétrico. A definiçãozinha aqui bacana: é um circuito fechado através do qual a corrente elétrica pode se movimentar através dos diversos elementos com funções elétricas. Então, circuito elétrico ele tem que ser fechado. A corrente ela tem que partir de um mesmo ponto e haver para ela a possibilidade de retornar àquele ponto. Se o circuito não estiver fechado, não tem circulação de corrente. Ela precisa retornar ao mesmo ponto. Perfeito? Então, circuito fechado, circuito elétrico é exatamente isso. Pelo amor de Deus, que calor da moléstia é esse? Ave Maria, tô torrando aqui. Tem que providenciar logo um ar-condicionado para cá, porque senão a bronca vai ser grande. Mas voltando ao nosso assunto aqui. Então nós temos aí o nosso circuito fechado, lindo, desenhado por mim mesmo, coisa maravilhosa. E aqui todo o circuito ele tem que apresentar uma fonte. O que é uma fonte? A fonte, na verdade, recebe esse nome porque ela é exatamente o que ela diz que é. Uma fonte. Professor, fonte de quê, professor? Fonte de energia. No caso, a fonte em questão aqui, ela é uma fonte de energia elétrica, tá? Então é ela que vai fornecer energia elétrica. Uma fonte pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser um acumulador, pode ser os dois orifícios da tomada residencial, mas ela é uma fonte de energia elétrica. O que essa fonte vai fazer, tá?
essa fonte ela vai estabelecer no circuito fechado um campo elétrico. Se você ainda não domina ainda bem os conceitos de campo elétrico, a gente vai deixar já um linkzinho aí em cima que você pode ir para a aula de campo elétrico e dar uma sacada direitinho no que é esse campo elétrico. Mas o que a fonte faz, apresentando um lado positivo e um negativo, é criar um campo elétrico. Tá? Se você der um pulo lá na aula de campo elétrico, você vai ver que o campo elétrico estabelecido, ele é vetorial, ele tem direção e sentido. E nesse caso, o campo elétrico ele se move do positivo para o negativo, tá? Mas a gente vai voltar a falar um pouquinho mais dele quando falar sobre o sentido convencional da corrente elétrica. A princípio, vamos só nos ater um pouco à corrente. Então, a fonte, ela estabelece dentro do circuito um campo elétrico. O que tem a ver, professor, o campo elétrico com a corrente elétrica? Bom, ele é indispensável, cara, coleguinha, pelo seguinte: o campo elétrico, ele é aquele capaz de produzir sobre uma carga uma força elétrica. Então, essa carga elétrica, seja positiva ou seja negativa, quando é colocada dentro de um campo elétrico, surge sobre ele uma força. No caso de circuitos elétricos que a gente está falando aqui, essas cargas são os elétrons, que vão, por exemplo, através de fios condutores, como fios de cobre normal, fios de alumínio normal, seja o que for, em geral os condutores metálicos, né? Esses elétrons, quando ficam submetidos a um campo elétrico, surge sobre ele uma força que vai deslocá-lo através desse campo elétrico. E adivinha onde é que está estabelecido esse campo elétrico? Através dos fios condutores e seus elementos que tiver por aí. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre esses elementos, principalmente sobre resistores, tá? E submetido a esse campo, submetido a essa força, não resta nenhuma opção para esses queridos elétrons a não ser se mover. E eles vão sair enlouquecidos, se movendo através desse campo elétrico. Quanto mais forte for o campo elétrico, mais energia esses elétrons ganham para se movimentar, mais elétrons são movimentados e por aí vai. Ok? Bom, esses elétrons, como são cargas negativas, eles vão apresentar um sentido de movimentação. Aqui, no caso, a gente vai verificar que esse sentido de movimentação é do negativo para o positivo. Muito cuidado, isso a gente vai falar detalhadamente no sentido da corrente elétrica, mas eles vão se movimentar do negativo para o positivo. Os elétrons, certo? Vão apresentar essa movimentação. Porque os elétrons estão em movimento entre diferentes potenciais, indo do mais baixo, ou seja, por isso que as fontes aqui apresentam um negativo e um positivo, para indicar o potencial mais baixo e o potencial mais alto. E os elétrons vão se deslocar desse potencial mais baixo para o potencial mais alto. A gente costuma dizer isso no dia a dia, vão se deslocar do negativo para o positivo. Show de bola? Tranquilo? Tá facinho, tá? Sem nenhum problema de entendimento. Beleza. Posso ir? Posso ir embora? Simbora. Vamos dar um zoom aqui com a nossa ferramentinha de zoom. Estou dando um zoom aqui no trecho desse condutor para analisar ele mais microscopicamente. O que vai acontecer aqui? Nessa estrutura do condutor, nós vamos ter um conjunto de elétrons que vão se movimentar através dele, sendo forçados através do campo elétrico que se estabelece nesse condutor. Veja que eles não se movem em filinha indiana, como se fosse... Não, eles saem feito porra louca para cima e para baixo, batendo no outro, colidindo aqui e acolá, e eles apresentam essa movimentação aí, mas eles vão sempre chegar ao positivo. Muita gente costuma achar que esse movimento aí dos elétrons, eles são extremamente rápidos, mas na verdade a média de deslocamento de um elétron é de 10 centímetros por segundo. Qualquer pessoa caminhando é mais rápido do que ele. Isso não quer dizer que os elétrons se movam devagar necessariamente, não. Na verdade, eles se movem com muita velocidade. Só que eles colidem demais para frente, para trás, para cima, para baixo. E aí, no final das contas, eles vão um pouquinho para frente, vão um pouquinho para trás, depois para frente, para trás. E aí, a velocidade líquida, quando você vai contar realmente, é de cerca de 10 centímetros por segundo só, né? E aí, às vezes você pergunta, mas professor, mas como é que pode
aciona o interruptor agora. Esse interruptor está, por exemplo, a 10 metros de uma lâmpada. E essa lâmpada instantaneamente se acende. Como é que ela se acende instantaneamente se os elétrons vão se movimentar 10 centímetros por segundo? Isso não demoraria muito não para acender a lâmpada. Na verdade, o que acontece é que em toda a estrutura do circuito elétrico já tem elétrons espalhados por toda essa estrutura. Inclusive, prestes a entrar na lâmpada já tem elétrons. Na hora que você liga o interruptor, o que você faz é estabelecer um campo elétrico em todo o circuito. Então, todos os elétrons que estiverem no circuito vão se submeter àquela força elétrica, inclusive aqueles que estão prestes a entrar na lâmpada, seja ela qual for, tá? Então, o movimento começa como se fosse uma dança das cadeiras instantânea. Todo mundo começa a rodar na história, beleza? Então, chegamos finalmente ao conceito do que a gente começou a se propor a definir. O que é corrente elétrica, finalmente, professor? É um movimento mais ou menos ordenado, e a gente já explicou por que esse mais ou menos, de cargas elétricas que se movem entre potenciais diferentes, tá? Além do circuito, as cargas elas precisam identificar potenciais diferentes, senão elas não se movem. A carga só se move se encontrar potenciais diferentes, senão não vai haver movimento. Por exemplo, o que acontece se você não tiver em contato com o chão, tá? Imagine você flutuando, e você na sua mão direita pega em 2.000 volts, e na mão esquerda pega em 2.000 volts. O que acontece com você? Nada, coisa alguma. Porque não tem circulação, você deve chamar, morre eletrocutado, não. Não por quê? Porque você está em contato com 2.000 volts das duas mãos. Então as cargas não encontram diferença de potencial entre as suas mãos e não vão encontrar motivo para se deslocar. Agora, se você pega em 2.000 volts e na outra mão pega em 1.000 volts, você vai ter entre as duas uma diferença de quanto? 1.000 volts. 2.000 menos 1.000. Agora as cargas encontram a diferença de potencial e elas vão se deslocar do potencial mais baixo para o potencial mais alto. E aí você leva o chamado choque através da corrente elétrica. Ficou claro isso aí, gente? Tá tranquilo? Podemos adiantar? Vamos embora? Vamos lá, simbora. Ok. Muito bem. Tipos de corrente. Os tipos de corrente, basicamente, nós temos duas, tá? Temos a corrente contínua, que tem a intensidade, ou seja, o valor dela não muda no decorrer do tempo. É, por exemplo, aquela corrente fornecida por uma pilha, por uma bateria, tá? E ela apresenta esse conceito aqui. Veja que no decorrer do tempo passando, o valor da corrente, ó, é sempre o mesmo. O tempo vai passando e a corrente não se modifica. Essa é a chamada corrente contínua. O outro tipo de corrente é o chamado corrente alternada. A intensidade da corrente varia senoidalmente no decorrer do tempo. O que quer dizer senoidalmente? Quer dizer que a função dessa corrente ela é uma função seno. Olha, observe aqui o comportamento da função seno. Tá? Chega a um topo, depois volta ao zero, inverte negativamente, chega a um valor mínimo aqui, depois volta para o zero e começa tudo de novo. Na instalação elétrica residencial ou instalação residencial ou industrial, seja o que for, o fornecimento de energia elétrica que nós temos no Brasil, ele apresenta uma frequência de 60 Hz. Quer dizer que a sua tomadinha, ela faz esse ciclo aqui, ó, tá? Vai do zero, vai no topo, vai no zero, inverte negativo e chega no zero de novo. Ela faz 60 ciclos desses a cada 1 segundo. Então, esses são os dois tipos de corrente elétrica que nós conhecemos. Inclusive, esses dois tipos de corrente, historicamente, foram o pivô de uma das guerras intelectuais entre gênios e gênio da história, né? Obviamente, estou falando sobre a chamada e conhecida, alguém já pode ter falar sobre a Guerra das Correntes, né? Uma disputa travada entre dois grandes gênios, Nikola Tesla, que cá para nós, esse sim realmente eu considero um grande gênio, Nikola Tesla, um espetáculo, um cara ativamente assim, absurdamente genial, e do outro lado Thomas Edison. Eu não diria que Thomas Edison, na minha opinião, na minha humilde opinião, seria um gênio tanto quanto Nikola Tesla. Foi um grande empreendedor e um cara assim com uma determinação e foco absurdos. Genial também, obviamente, mas
nós temos aí um Davi, um Golias intelectual fora do normal. As invenções de Tesla beiram o susto quando a gente começa a ver. Desde a sua participação no raio-x, no rádio de Marconi, as suas pesquisas em corrente alternada foram algo fantástico. E exatamente por isso começou a grande guerra das correntes, né? Quando já se tinha inventado a lâmpada e foi Thomas Edison o responsável, necessariamente iria haver a distribuição de corrente elétrica e iluminação pelos países futuramente. Nos Estados Unidos, então, isso iria começar em breve. Então, o governo americano ele decidiu que iria fazer distribuição de energia elétrica. Só que haviam duas opções: corrente alternada e corrente contínua. Thomas Edison queria de qualquer forma fazer a distribuição e ganhar essa, digamos, licitação americana, do governo americano, para distribuir corrente contínua. Tesla, ele defendia a distribuição da corrente alternada por diversos motivos. Ele já tinha inventos que hoje a gente não seria nada sem eles, que só funciona, e a gente hoje sabe muito bem, com a corrente alternada. Com a corrente contínua seria impossível algum desses inventos funcionarem, como por exemplo o gerador, o motor de indução, o transformador. Sem eles a gente não seria nada, basicamente, do ponto de vista tecnológico, e só funciona com corrente alternada. Então se iniciou, na verdade, uma grande batalha entre esses dois gênios, né? Thomas Edison estava disposto a brigar e ele pegou pesado. Para desmascarar, entre aspas, como ele gostava de dizer, e para mostrar os perigos da corrente alternada, Thomas Edison começou a fazer algumas apresentações, inclusive públicas. Ele eletrocutava animais em praça pública, como cachorrinho, gatinho, e animais maiores, cachorros, como até bois. Ele chegou ao absurdo de eletrocutar um elefante em praça pública. O Topsy foi executado em praça pública através de uma eletrocução com corrente alternada, não contínua. Ele queria mostrar o quanto era perigosa a corrente alternada se ela fosse fornecida para todos os cidadãos dentro dos Estados Unidos. Ele queria ganhar aquela guerra de qualquer jeito. Bom, todo mundo sabe, obviamente, que ele perdeu essa guerra. Não sei se você sabe bem, mas poucos anos depois de nosso grande Thomas Edison inventar a corrente elétrica, corrente elétrica não, depois de inventar a lâmpada, cerca de 2 anos depois, ainda com o propósito de levar abaixo a moral da corrente alternada, ele aceitou uma outra proposta feita pelo governo americano de produzir algo mais tecnológico nas suas execuções. E eu não sei se você sabe, mas também Thomas Edison foi o inventor da cadeira elétrica. Na verdade, ele passou o projeto, digamos assim, chefe para um dos seus eletricistas, mas ele estava envolvido por trás, só não queria, digamos assim, sujar as mãos diretamente. Mas ele queria mostrar de novo o quanto a corrente alternada era perigosa. A primeira execução aconteceu em 1890, William Kemmler, um assassino de sua esposa, se eu não me engano filhos também, não lembro agora, mas foi a primeira execução na cadeira elétrica em 1890. Bom, importante dizer que ela foi, de certa forma, um fracasso, né? Não se sabia muito bem os efeitos da corrente elétrica no ser humano, e uma das coisas que hoje se sabe é que a corrente elétrica ela é capaz de parar um coração, mas ela é capaz de trazê-lo de volta à vida também. E essa execução demorou, amigo, demorou muito. Foi algo assim aterrorizante. Nosso inventor da lâmpada também foi o inventor da cadeira elétrica. Em compensação, Nikola Tesla criou o motor de indução, o motor elétrico como a gente conhece, que só funciona na corrente alternada. Criou também o gerador, né, que a gente sabe toda a geração de energia, basicamente, a grande maior parte, com raras exceções, como por exemplo a energia maremotriz ou a energia solar, a grande maior parte é feita ainda por geradores, né, que são dispositivos gigantes cujas pás se movem e durante esse movimento, através de campos magnéticos, conseguem produzir corrente elétrica, né? Então, um gerador de corrente também é uma grande invenção de Tesla. Okay?
Muito bem, para a gente fechar um pouco aqui a nossa aula, essa parte inicial de corrente elétrica, vamos falar só um pouco sobre os efeitos da corrente elétrica, tá? Quanto aos efeitos dessa corrente elétrica, nós podemos citar primeiro o luminoso. Ao percorrer certos tipos de materiais, a corrente pode aquecer o material ao ponto de emitir luz. Foi o primeiro princípio de Edison para inventar a lâmpada. Então a gente sabe muito bem que materiais como o tungstênio, que formava o filamento da lâmpada incandescente, ele, quando é percorrido por uma corrente muito intensa, suficientemente intensa, ele é capaz de brilhar, é capaz de aquecer ao ponto de emitir luz sem se esfacelar, né? Essa é uma das vantagens do tungstênio, que deve estar aí com você, um pouquinho dele na ponta da sua esferográfica, exatamente. O mesmo material da ponta da sua esferográfica também se usa para fazer o filamento das lâmpadas incandescentes que estão saindo do mercado por causa da sua baixa eficiência. Algumas lâmpadas de LED, PL já estão substituindo essas amiguinhas no mercado. O efeito químico também é um dos efeitos que a gente pode citar. Algumas reações químicas dependem da passagem da corrente elétrica. Como exemplo, a galvanoplastia, processo eletrolítico para recobrimento metálico de objetos, douração, niquelagem, etc. Então aquela roda cromada maravilhosa daqueles carros lindíssimos são resultados de um fenômeno chamado, de uma reação química chamada galvanoplastia, que só funciona à base de corrente elétrica. O efeito magnético é outro, criação de campos magnéticos através da passagem da corrente. A gente vai ver mais profundamente no eletromagnetismo que onde passar corrente elétrica, agora ao seu redor deve ter muito, campos magnéticos se formam em volta dos condutores. Então ao seu redor aí deve ter muito campo magnético, muito provavelmente produzido por todas as correntes que estão circulando. Relaxe, ele não é perigoso não. O efeito fisiológico são os efeitos sobre o corpo humano, produzido pela corrente elétrica, que vai da parada cardíaca, taquicardia, queimaduras, sequelas e danos cerebrais, e obviamente o óbito, o choque em intensidade suficiente, ela é capaz de parar o coração. E por último, não menos importante, na verdade grande importância, o efeito Joule, que é aquele aquecimento produzido nos materiais devido à passagem da corrente elétrica. Então tudo que aquece porque está ligado em correntes elétricas é o que a gente chama de efeito Joule. Em alguns elementos ele não é muito bem-vindo, né? Na verdade ele só representa a perda de energia, como por exemplo um ventilador aquecer o motor, não é benéfico. A gente quer um ventilador para resfriar. Se ele esquenta, aquilo não vai ajudar em nada no resfriamento. Já outros equipamentos, eles só funcionam, eles só servem exatamente se ele aquecer. Vai da chapinha das meninas, né? Até o que mais? O ferro de gomar, o chuveiro elétrico, entre outros, tá? Usa o efeito Joule para atingir objetivos, ok? De efeito Joule eu posso citar aqui, por exemplo, chuveiro elétrico daqui de casa, né? Uma fotozinha aí que a gente tirou recentemente, o chuveirinho básico, tá? E parece que botaram algum slide a mais aqui, expectativa aqui, ó. Mexeram nos slides, foi? Mexeram nos slides? Sim, como eu estava falando a foto do nosso banheiro aí, e rapaz, acredito não, tirando onda. Quem foi que botou o slidezinho aqui? Depois a gente vai ver isso aí direitinho, viu? Beleza, tá certo. Realidade. Não, gente, o primeiro, esse aqui que é o banheiro daqui de casa, tá certo? Todo professor tem um banheiro desse, todo mundo sabe disso. A gente nunca fez uma gambiarra dessa aqui em casa para ter chuveiro elétrico, não. Conversa essa é onda do pessoal aqui tirando onda. Não, pelo amor de Deus. Gente, então essa partezinha inicial de corrente, a gente volta na próxima aula falando um pouco mais de corrente elétrica. Vamos aprender a calcular a corrente elétrica, tá? Beleza? Então, não esqueçam de dar aquela caprichada, aquela aula. Logo, logo vai ter um link aí massa para uma super aula nova aí sobre eletricidade, as melhores do Enem. Vocês vão curtir muito. Resolvido calmamente lá naquela nossa plataforma de sempre, questões espetaculares que caíram no Enem e que merecem uma atenção, uma resolução bem detalhada, devagar, com calma, para você entender tudo e não perder nada, beleza? Então um grande abraço, foco, força e fé, porque só vai dar aprovação. Valeu? Abraço!